Olá, boa tarde! Bem-vindo, bem-vinda à nossa live Top 10, o que todo terapeuta manual e do movimento precisa saber sobre a face. Bem-vindos, pessoal, boa tarde a todo mundo que está chegando. Hoje a live é bastante desafiadora, colocar 10 elementos que a face nos traz, que são indispensáveis a todo terapeuta manual e do movimento. Claro, gente, que tem muito mais de onde saíram esses 10 aqui e eu vou tentar falar sobre todos, né? Fazer esse apanhado geral, mas tem muita coisa pra gente saber sobre a face e eu separei o que realmente é essencial e o que realmente fez diferença na minha prática clínica eu saber. Então, bem-vindos a todos que vêm chegando. Eu vou respondendo um pouco das questões de vocês ao longo da live, conforme for abrindo espaço, e algumas eu vou responder no final, tá bem, pessoal? Então, bem-vindos. Quem for da comunidade da face, vai digitando aí para mim hashtag comunidade da face para eu saber que vocês estão presentes no baile aqui comigo. É muito bom vê-los aqui, eu já vi que tem bastante gente da comunidade, bastante gente que eu já conheço, pelo menos virtualmente. A Ana aí chegando, que eu conheço pessoalmente também, que virou uma amiga, né, que a Fácia me trouxe. Bem-vinda, Aninha, fazia tempo que não vinha nas lives, né? Então vão me dizendo aí, hashtag comunidade da face para eu saber. Me digam qual a cidade que vocês são também, é legal eu saber até onde eu tô chegando, levando esse conhecimento maravilhoso sobre a face que faz tanta diferença nos nossos resultados. Me digam como vocês estão, quais são as curiosidades de vocês sobre esse tecido, né? Bastante gente veio falar comigo pelo direct, querendo saber de manobra de liberação miofascial, já que eu gosto muito de trabalhar com a liberação miofascial e é uma prática que eu venho desenvolvendo há bastante tempo. Eu já sou das antigas, eu já estudo a face há mais ou menos 18 anos, para quem não me conhece, eu sou fisioterapeuta. E eu desenvolvi um método próprio de trabalhar com a face conforme eu fui estudando e compreendendo como ela funciona, que é um pouco do que eu vou passar aqui para vocês. E vocês entendam esse top 10 que eu vou mostrar como um roteiro de estudo para vocês. Se vocês se aprofundarem nesse top 10, vocês vão ver que diferença que vai fazer na vida de vocês esse conhecimento. Bastante gente já tem me dado feedback ali através da comunidade da face sobre o quanto esse conhecimento vem transformando a carreira desses profissionais e a vida e a saúde dos seus pacientes e alunos. Então vamos começar? Top 10, número 1. Fato que ela está presente em todas as partes do nosso corpo. Gente, vocês vão me ver olhando para o lado direito, porque eu gosto muito de trabalhar com mapas mentais, tá? E isso já é uma super dica que não tem a ver com a face, mas diante do fato de ter muita coisa, muito assunto sobre a face, eu desenvolvi a habilidade de construir mapas mentais para me ajudar a lembrar de tudo que eu preciso saber sobre ela e agora ensinar sobre ela também. Então eu vou ficar olhando para a direita porque eu tenho um roteiro daquilo que eu desejo falar para vocês para me guiar e para o conhecimento ficar de uma forma mais organizada para vocês, tá? Vão me mandando as suas perguntas e os seus comentários aí, vamos procurar deixar essa live bem interativa, que eu acho que é um dos conceitos principais da live, é a gente se comunicar ao vivo aqui. Então eu quero sabendo de vocês, né, o que vocês estão entendendo, o que não estão entendendo, quais são as dúvidas, o que eu não estou falando agora, que seria interessante a gente conversar num outro momento talvez, tá? Então, top 1, ela está presente em todas as partes do corpo, tá? Ela integra tudo, então por isso que eu falo muito de liberação miofascial integrativa, avaliação postural integrativa, nos trilhos anatômicos, porque os trilhos anatômicos me dão um norte para isso. Me mostram o como isso está conectado, porque não basta apenas eu saber
que está conectado, eu preciso saber como isso acontece. Então, ela é um tipo de tecido conjuntivo, né, que envolve os nossos músculos, que envolve os nossos órgãos, que envolve os nossos vasos, os nossos nervos e até mesmo cada célula do nosso corpo. Então, vejam só, diante desse conhecimento de que ela está em tudo, quando eu trabalho com uma parte do corpo do meu paciente ou quando alguma região do corpo do meu paciente tem alguma alteração, isso vai reverberar no todo, né? Se a alteração é miofacial, por exemplo, né, não vai ficar só a nível miofacial. Essa alteração pode reverberar até mesmo em alterações do funcionamento celular. Então, eu gosto sempre de dizer que quando eu estou trabalhando com a fáscia, eu estou trabalhando com a saúde do corpo como um todo. Não é verdade? Faz sentido para vocês isso que eu estou falando? Já tinham essa visão? Alguém está chegando agora e achava que a fáscia é só está presente só nas regiões, por exemplo, tóraco-lombar, né, trato iliotibial, né? Por muito tempo a gente acreditou que a fáscia estava recobria no tecido de revestimento e que ela estava mais presente em algumas regiões. Ai, tá travando? Talvez a minha internet aqui tá bem boa. Dá uma conferida, Ângela Amádio, no teu sinal, tá? Se tiver travando para alguém. Tá? Então, a gente sabe que não, a gente sabe que a fáscia ela é distribuída por todo o nosso corpo, ela envolve todas as nossas células e quando eu estou trabalhando no tecido facial, seja através da liberação miofascial, do agulhamento, liberação miofascial manual ou até mesmo a instrumental, eu vou estar tratando do sistema como um todo e não só um pedaço. Então, esse conhecimento muda a nossa forma de ver o ser humano, muda a nossa forma de abordar o ser humano, em que vendo desse jeito já não é mais possível eu pensar em tratar somente o ponto que dói nesse paciente, mas isso eu vou falar um pouquinho mais para frente, tá? Então, diante disso, né, a forma como nós entendemos esse sistema vai influenciar o nosso tratamento, porque não basta apenas eu entender que ela integra tudo, que ela está em tudo. Eu preciso entender fundamentos básicos desse tecido também, tá? E quem quiser ver mais sobre isso, tem uma live lá sobre os conceitos iniciais sobre a fáscia, uma live no YouTube do Instituto Actiune, tá, gente? Em que eu falo sobre esses conceitos da face, explico o que é o tecido facial, o que compõe o tecido facial. E a gente precisa entender isso para saber como trabalhar com o tecido, porque como é que eu vou tratar algo que eu não conheço? Essa frase me marcou muito quando eu ouvi a primeira vez. Se eu quero tratar um tecido, eu preciso conhecer sobre ele. Né? E a fáscia veio, não é novo, né? Mas ela agora veio com tudo e a gente não pode mais negar a necessidade de se trabalhar com esse tecido. Então, se eu realmente preciso trabalhar com esse tecido, antes de qualquer coisa eu preciso conhecer esse tecido. Então, eu preciso conhecer os conceitos básicos desse tecido e a partir disso eu consigo desenvolver o meu tratamento. Então, o fato do terapeuta manual e do terapeuta do movimento separar um tempo para estudar e compreender esse tecido é fundamental em termos de resultados que são possíveis conseguir para os seus pacientes, tá, gente? Então, a fáscia é um tecido que recobre tudo, está em tudo. Não, eu preciso saber como ela funciona e como ela conecta tudo a tudo, tá? Tem que ir um pouco além disso que a gente tem visto mais na superfície. Muito bem, top 2, transmissão de força, tá? Em se tratando de abordagem miofacial, que é o que predominantemente o terapeuta manual e o terapeuta do movimento visam, né, atuar sobre os cabos miofaciais, a gente precisa saber que eles são cabos que distribuem tensão ao longo de todo o corpo. E aí vem um outro conceito que é o top 3, que são os trilhos anatômicos, tá?
Diante desse conceito, dessa propriedade dela de transmissão de forças, Thomas Myers descreveu para nós ricamente 12 caminhos de intercomunicação miofascial, ou seja, o como essa transmissão de força acontece ao longo de todo o nosso corpo, que são os trilhos anatômicos, tá? Ele mostra como tudo se conecta, tá? Então seria o nosso top 3. Top 2, ela tem a propriedade de transmitir força, tá? Isso eu preciso pensar tanto quando eu vou tratar com a terapia manual, como quando eu vou tratar através do movimento. O top 3, eu preciso conhecer os trilhos anatômicos para compreender como é que isso acontece no corpo como um todo, tá? E Thomas Myers traz para nós esses 12 caminhos de intercomunicação miofascial. Existem outros autores, eu já falei, que descrevem outros caminhos de conexão, como o Antônio e a Carla Stecco, tá, gente? Vocês, ao longo dos estudos de vocês, vão precisar escolher, né, um Deus, que nem eu digo, e seguir, né, os princípios dele. Eu sigo muito Thomas Myers, mas eu leio também outros autores e testo, né, vejo outros caminhos de intercomunicação e coloco na minha estratégia da prática clínica para ver se funciona ou não funciona. E muita coisa funciona também, tá? Mas eu vejo nos trilhos anatômicos um caminho simples para a gente começar a ver o corpo humano dessa forma, tá? E mudar a nossa estratégia, mudar o nosso olhar a partir de tudo, mudar a nossa compreensão sobre a face. Faz sentido para vocês isso? Todo mundo que tá aí já estuda os trilhos anatômicos? Me digam aí quem é que já estuda os trilhos anatômicos e já tá seguindo esse conceito. E para quem isso que eu tô falando aqui é novo? Muito bem, então trilhos anatômicos nosso top 3 e vamos falar do nosso top 4, que é tensegridade, que é impossível a gente tratar o ser humano hoje, seja através da terapia manual ou do movimento, sem conhecer e se apropriar desse conhecimento que é a tensegridade, que significa integridade de tensão. É um conceito que foi desenvolvido por um designer chamado Buckminster Fuller, tá? Um conceito da engenharia que alguns pesquisadores começaram a ver, a perceber que seria aplicável ao corpo humano, tá? O que quer dizer isso, né? Tensegridade significa integridade de tensão. Significa, trazendo bem para nossa prática clínica diária, que deixa eu colocar uma imagenzinha para vocês que talvez possa ajudar. Ó, percebem aqui que eu tenho palitos, quem já acompanhou outras lives já viu, né? Eu tenho esses palitos construindo o corpo humano que fariam, né, às vezes o papel dos nossos ossos, e eu tenho a parte azulzinha ali sendo os cabos miofasciais, tá? Em que quem dá a direção para os palitos, se vocês perceberem através da imagem fica um pouco difícil, mas algumas pessoas têm estrutura de tensegridade. Esses palitos, eles não se tocam, tá? A forma do corpo, ela é direcionada e os nossos ossos são direcionados através da tensão desses cabos miofasciais. Então, a gente deixa de olhar para o ser humano dentro do conceito antigo, como, por exemplo, a cabeça está em cima, né, da sétima vértebra, em cima do pescoço, que está apoiada lá na sétima vértebra cervical, né, e a caixa torácica está apoiada sobre a pelve, que está apoiada sobre os membros inferiores que se apoiam no chão e que distribuem essa tensão para a terra. A gente deixa de ver como uma estrutura de compressão, que seria essa forma antiga, para ver agora como uma estrutura de tensegridade, em que, então, a direção dos nossos ossos é dada por esses cabos tensionais. Por isso que eu gosto tanto dos trilhos anatômicos, né? Porque são 12 trilhos anatômicos que abrangem todo o nosso corpo. Não quer dizer que esse estudo está finalizado, Thomas Myers deixa bem claro nesse livro isso,
né, que ele ainda está estudando e que talvez novos trilhos e conexões possam surgir, mas até agora a gente sabe que a gente tem esses 12 trilhos anatômicos, tá? Diante disso, né, eu sei que o corpo, então, esse conceito de tensegridade muda a forma como eu avalio o corpo humano, né, tanto estaticamente como durante o movimento, não é verdade? Eu sou obrigada a mudar a minha forma de olhar. E isso foi uma coisa que eu percebi na prática clínica. Diante disso tudo que eu estou aprendendo, os conceitos que eu aprendi na faculdade, eles não são suficientes. Não é que eles não servem, tá, gente? Eles não são suficientes para suportar esse novo conhecimento, tá? E isso é uma coisa bem bacana. Então, por exemplo, quando eu tenho um geno valgo, né, eu preciso reconhecer quais são os cabos que estão presos curtos e quais são os cabos que estão presos longos. Esse é o nosso top 5, tá, gente? Eu preciso reconhecer o que é um preso curto e o que é um preso longo, porque a minha abordagem com o movimento e com a terapia manual serão diferentes. O cabo que está preso curto, ou seja, o cabo miofascial que está preso em contração concêntrica, o meu objetivo vai ser relaxar, vai ser soltar esse tecido. E o cabo miofascial que está preso longo, eu preciso ativar através do movimento, né? Então, tanto a minha estratégia através do exercício, através do pilates, da yoga, do treinamento físico, treinamento funcional, vão ser diferentes, né, quanto a minha abordagem com a terapia manual quando eu olho para isso. O que quer dizer isso? Quando eu consigo identificar quem está preso curto e quem está preso longo, ao invés de trabalhar o corpo como, por exemplo, na minha sessão vou liberar toda a linha superficial anterior, não, eu vou olhar quais são os segmentos dessa linha que estão presos curtos e contribuindo para a alteração estrutural e eu vou interferir naqueles segmentos através da terapia manual. E através do movimento eu vou ver quem é que estava preso longo dessa linha e ativar através do movimento. Então, quer dizer que a pessoa, claro, ela pode fazer a sua prática global, mas o profissional da educação física, o prof de pilates, o prof de yoga, ele vai saber já onde ele precisa dar ênfase na aula dele para, né, contribuir ainda mais para a melhora do sistema como um todo, para a melhora da estrutura como um todo. Faz sentido para vocês? Então, esse foi o nosso top 5, né? Preso curto e preso longo. Eu vou mostrar uma fotinho para vocês do preso curto e preso longo. Eu vou desativar os comentários. Acho que vocês conseguem enxergar bem aí, né, gente? Olha só. Então, por exemplo, eu gosto muito dessa imagem que tem no livro dos trilhos anatômicos do Myers. Eu vou desativar para vocês verem bem a imagem, depois eu ativo de novo. Tá? Em que eu tenho ali, né, na região do trapézio, um preso longo, ou seja, né, aquele músculo ali, vamos falar de músculo agora, nem vamos falar de trilhos anatômicos, só para vocês entenderem bem esse conceito, tá? Aquele músculo ali, ele tá em bloqueio longo, ele tá excentricamente carregado, né? Dá para ver claramente, ou seja, essas bandas precisaram se alongar para que o ombro, né, pudesse vir à frente, porque eu tenho um bloqueio curto, ou seja, eu tenho um peitoral menor, preso concentricamente, né? Ninguém está relaxado, os dois estão contraídos, mas com características diferentes. O que acontece, gente? Quem está em bloqueio longo normalmente vai doer, tá? Por uma série de fatores que não é o assunto principal dessa live, mas vocês saibam que tem uma explicação e que normalmente quem vai doer é quem tá preso longo. Não é verdade? Vocês já receberam alguém no consultório de vocês ou nas aulas referindo dor no peitoral menor? Difícil, né? A maioria vem sentindo dor onde? Em trapézio, não é verdade? Trigger point vai se formar onde? Em trapézio. Né? Então eu preciso ter claro isso. Só que para eu mudar a posição desse corpinho que tá assim, né, eu preciso soltar o peitoral menor.
Na verdade, no mínimo, porque por óbvio que existem outras alterações em outras partes do corpo, né? Para fins didáticos, eu mostrei só esse pedacinho aí para vocês. Mas, se eu pego o meu paciente, né, coloco ele na maca, ou faço uma liberação com rolo lá antes de fazer a prática física dele, e não olho para essa estrutura desse corpo como um todo, eu posso conseguir um resultado com ele de ter um alívio naquela região, mas em termos de ir em busca de quem efetivamente está causando aquela disfunção do trapézio, eu não fiz nada, né? Então, precisaria pelo menos deitar o paciente no rolo, fazer o arcos dos braços, alongar o peitoral, fazer alguma manobra, né, para soltar aquele tecido que está preso curto também. E assim, né, eu vou desenvolvendo novas estratégias e estratégias mais globais, mais abrangentes e que buscam efetivamente a causa dos sintomas e das alterações estruturais do meu paciente. Eu paro, que nem eu tô gostando de dizer agora, de só colocar o band-aidzinho ali, né, no local que está cortado e eu vou atrás do que está acontecendo nessa estrutura que está contribuindo para fragilizar aquela região. Então, muita gente fica, né, me perguntando o que é o trigger point. Essa semana houveram esse tipo de pergunta, como é que isso se forma, como explicar para o paciente. E daí vem o nosso top 6, tá? Que é, o tecido facial é um tecido que responde à demanda. Olha só que interessante, né? Eu falei na live sobre o Covid, eu vou colocar os comentários aqui para a gente conversar. Né? Ele é um tecido que responde à demanda, assim como a gente está fazendo agora nessa época do Covid, né? Todo mundo lá correndo atrás, tentando saber como é que vai fazer para tocar a sua vida, para fazer suas aulas online e tudo mais. A face, ela é muito esperta, né? Ela já tem essa propriedade de responder à demanda. Ou seja, né, em regiões em que eu imponho mais demanda, o fibroblasto vai entender que precisa produzir mais colágeno e eu vou ter uma alteração da densidade desse tecido e uma alteração da matriz fibrosa, né, desse tecido facial, tá? E uma outra coisa que acontece com isso, uma outra questão, deixa eu botar aqui essa fotinho para vocês, eu já vejo as perguntas lá, tá, gente? Eu vou deixar a fotinha, já mostrei outras vezes essas fotos. O que acontece? Na foto de baixo, tá? Percebam que eu tenho ali aqueles risquinhos cinzas, que seria a nossa matriz fibrosa, né? E esse meio amarelo seria a nossa substância fundamental amorfa, tá? Seria a nossa MEC, em geral, né? E essa parte vermelhinha seriam as fibras musculares. O que acontece lá naquele meu paciente, no trapézio daquele meu paciente, por exemplo, né? É um tecido que ele não serve para sustentar aquela posição, né? O trapézio é um músculo para fazer movimento, ele não é de manter a postura, por exemplo. Então, ele fica super sobrecarregado. O que o fibroblasto entende? Que ele precisa produzir mais colágeno. E daí acontece o que a figura de cima está mostrando para vocês. Eu começo a ter um aumento das fibras de colágeno, né? Consequentemente, vai ser uma região que vai ter menos mobilidade. Então, a substância fundamental amorfa, que vocês podem ver lá no vídeo que eu falei para vocês do YouTube, ela vai ficando menos líquida e vai ficando mais solidificada. Tá? E com isso eu também tenho um aprisionamento de fibras musculares ali, posso desenvolver trigger points naquela região. Eu vou ter uma alteração da nutrição de todos esses tecidos aí ao redor, né? Não só do tecido muscular, por exemplo, todo o tecido, todas as células vão ficar comprometidas, tá? Em todo o corpo isso pode acontecer, né? Agora a gente está vendo aí de um sistema, de um cabo miofascial, que é o trapézio, por exemplo. Eu vou ter acúmulo de toxinas nessa região e isso também pode contribuir para processos inflamatórios e dor, tá, gente? Por isso que eu considero tão importante
a gente olhar para a estrutura do corpo como um todo, porque assim eu consigo compreender o que está acontecendo naquele tecido, né? E o que leva esse tecido a desenvolver esse tipo de alteração quando eu olho para a estrutura do corpo como um todo, né? A Ida Rolfe gostava de dizer: onde você pensa que é, não é. E eu acho essa frase ótima e eu sempre reforço isso para os meus alunos. Então, vai atrás de outros pontos, seguindo a história que o paciente está te contando, seguindo aquilo que tu está vendo no corpo dele. Mas a gente só vai conseguir ver e enxergar se a gente parar para olhar, né? Que isso é uma outra falha que eu percebi em mim. Eu reservava pouco tempo para olhar para a estrutura do corpo como um todo e eu já queria logo ir fazendo a liberação miofascial e aula e tal, e sem desenvolver uma estratégia clara e uma estratégia integrativa de abordagem com esse paciente. Então, os meus resultados eram bons? Eram, mas eu comecei a perceber conforme eu fui estudando que podiam com certeza melhorar e ainda podem, sempre, né, gente? É infinito esse caminho de estudar, não termina nunca. Sempre vai ter coisa pra gente aprender. Então é isso, é mais sobre até onde eu quero chegar com esse paciente, porque eu sempre fui uma buscadora incansável por resultado. E o estudo foi me levando para esse caminho de conseguir atingir cada vez melhores resultados. Aí a gente consegue chegar naquele ponto que a gente quer, né? Ter resultado, ter agenda cheia, sentir dentro do coração que a gente está fazendo um bom trabalho com aquele paciente, que a gente está fazendo a melhor entrega possível para ele e além, né? Muito bem, então agora a gente vai pro nosso... A gente foi pro top 6, né? Agora vamos pro nosso top 7. Uma outra propriedade da fáscia, vou colocar os comentários de novo aqui pra gente ir se falando, depois eu vou respondendo as perguntas, tá, gente? Vão perguntando, vão mandando o coraçãozinho aí. Quem estiver vendo no YouTube depois, se inscreve no canal, dá like se gostou, dislike se não gostou, né? Tudo isso vai dando um norte, assim, pro que eu tô fazendo, né? Porque agora eu dou aula, isso é uma coisa importante pra mim, eu gosto de fazer isso, eu gosto de estudar e eu preciso receber esse feedback. Tá no caminho, essa aula ficou boa, essa aula não ficou, por isso que os comentários de vocês são tão importantes, porque são guias, né, pra mim. Então façam isso, por favor, coraçõezinhos, like, dislike, comentários, tudo isso é muito bom para mim, é nutritivo para mim, né? Eu também continuo fazendo os meus atendimentos, mas hoje o que eu mais faço é desenvolver o conhecimento, desenvolver cursos, dar aulas para vocês, dar aula na comunidade da fáscia, tá? Dar aula para os alunos dos cursos online agora também. Então, me nutram de feedback. Feedback sempre é positivo, tá, gente? Não tem ruim. O feedback sempre vai me ajudar a ir para frente de alguma forma, tá? Nem sempre tudo serão flores, nem sempre eu vou estar no meu melhor dia, na minha melhor performance. Então, vão dando esse feedback aí. Vamos ver um pouquinho antes de ir, já que a gente está com tempo, para o nosso top 7. Vamos ver um pouquinho as perguntas aqui. Vamos ver. No caso da avaliação, tem que avaliar todos os trilhos? A Lu Romanelli perguntou se tem que avaliar todos os trilhos. Sim. Tem que avaliar todos os trilhos. Normalmente a gente vai ter um envolvimento de mais de um trilho nas alterações estruturais, tá? Como é que eu faço isso? Eu gosto de tirar foto, porque daí eu tenho tempo para olhar com calma. Eu coloco na TV a foto dos pacientes bem grande, para eu poder enxergar bem. E aí eu avalio todos os trilhos, tem lá um roteiro para seguir, tem as bandeiras vermelhas de cada linha, né, que vão nos dar um norte. Eu vou checando com a bandeira vermelha, nessa linha tem que ter um tilt do pé, então eu vou checando, tem o tilt do pé, então tem comprometimento dessa linha, né? Eu faço a descrição de tudo que eu tô vendo, depois quais são os cabos miofasciais que estão presos longos e os que estão presos curtos,
Depois eu monto uma história de integração que vai ter a ver com a anamnese que tu fez do paciente, né, associada ao sintoma e associada àquilo que tu tá vendo. E por último, eu vou desenvolver a minha estratégia, tá? Então tem toda uma jornada que a gente faz de percepção, de compreensão, de olhar e enxergar, para daí depois eu desenvolver uma boa estratégia, tá? O que é uma boa estratégia? Uma estratégia eficiente, uma estratégia eficaz e uma estratégia que perdure no meu paciente, porque se a dor melhorou, mas a semana que vem voltou a doer, tem algum problema aí com a minha estratégia que eu preciso reavaliar, né, e recalcular uma nova rota se for necessário, tá? Então a avaliação, ela é algo complexo realmente de se fazer. Eu preciso, antes de fazer uma boa avaliação, primeiro conhecer bem o tecido facial, que é esse roteiro que eu tô dando para vocês. E depois conhecer bem os trilhos anatômicos, né? E aí, óbvio, gente, que a gente vai precisar de um bom aplicativo, porque muitas vezes a gente não lembra qual é a função do músculo, qual o tipo de alteração que ele pode gerar. Então, no começo eu olhava bastante, depois a gente vai, né, se relembrando disso tudo e vai ficando mais fácil, tá? Mas a gente precisa, no começo, demora um pouco mais, porque eu olhava a alteração da pelve, por exemplo. Tem uma inclinação da pelve. Quais são as estruturas dessa linha que podem inclinar a pelve para a esquerda ou para a direita? Daí eu tinha que ir procurar para saber quem era, né, quem eram as estruturas para eu depois poder saber onde atuar, tá? Mas isso no começo é mais complexo, mas depois vai se tornando uma competência inconsciente, que nem dirigir, né, gente? Quando a gente começa, a gente, nossa, tem que dar conta daquilo tudo. Daqui a pouco aquilo já vai de um jeito que tu nem pensa mais, né, no que tu tá fazendo. E a avaliação é assim também, não é que tu não vai pensar, né, como dirigir, a gente tem um grau de consciência, mas vai exigindo menos esforço, menos demanda da gente a cada vez. E só tem um jeito de romper com isso, que é fazendo, tá? É estudando, é querendo fazer, é querendo enxergar, né? Fazendo o que se requer para se chegar lá. Só que eu acho assim, o que eu percebi? Né, que eu vi coisas que não podem ser desvistas, como eu gosto de brincar. Quando eu conheço o tecido, conheço as propriedades do tecido, eu vejo que, né, tem tudo isso acontecendo ali onde eu estou trabalhando, seja através do movimento da terapia manual, eu não posso mais continuar fazendo do mesmo jeito, né? Porque beira a negligência isso. Eu estou deixando de fazer uma entrega melhor quando eu deixo de fazer isso, se eu sei que isso é importante. Então, chegou um ponto da minha vida profissional que eu disse, eu preciso aprender a fazer uma boa avaliação, enxergar tudo isso que está acontecendo, porque senão eu não vou além aqui. Eu quero ir, eu posso ir e tá na hora, né? A ciência tá me convidando, o tecido facial tá me convidando a ir além daquilo que eu tenho feito, além daquilo que eu tenho visto. Então, a gente tem que, às vezes, se render, né? E fazer o que precisa fazer. Aí vai depender de cada um, quanto cada um quer dar do seu tempo, do seu envolvimento, né, do seu dia, de abrir mão, talvez de estar fazendo outras coisas para estar estudando e se desenvolvendo para fazer uma entrega melhor, né? Daí cada um vai ter que achar o seu ponto. Eu às vezes me julgo, eu acho que eu demorei um pouco, tá? Eu gostaria de ter tido esse insight antes. Eu gostaria de ter alguém que hoje está falando aqui para vocês como eu estou falando, né? Que na minha época não tinha, né? Gente, já tenho 20 anos de formado. Está dizendo assim, vai estudar isso, vai estudar aquilo. Eu fui buscando, né, sozinha. Eu disse, não, isso é importante, aquilo outro é importante. Porque é muita coisa, né? Então eu tenho que ter um norte, porque senão esse conhecimento ele fica espalhado e a gente não consegue botar na prática isso. E os top 10 que eu tô dando aqui para vocês é um bom caminho, assim, para desenvolver os estudos de vocês até chegar numa boa avaliação. Muito bem, o nosso top 7. Opa, acabei não respondendo aqui. A Vivi perguntou, no preso longo, faço também uma massagem ou faria uma sessão de pilates? Olha, o que acontece no preso longo, Vivi? Normalmente ele tem sintoma, né? Ele tá doloroso, eu vou ter trigger point, então eu trabalho com a liberação no ponto de dor, trabalho com agulhamento, enfim.
Os recursos que eu tiver para tratar, né, com aquele ponto doloroso e com a alteração que foi gerada ali, mas a minha ênfase no atendimento vai ser soltar o que está preso curto, né? E aí sim, já conversar com o personal, com o prof de Pilates, ou com um profissional do movimento que trabalha com ele para dar ênfase, não só, por exemplo, no trapézio, mas ver quais são as outras partes do corpo que levaram o trapézio a adotar aquela posição. Por isso que tem que fazer uma avaliação global. Não dá para olhar só mais aquele pedacinho onde eu tenho um sintoma, tá? Me diga se eu respondi. A Sandra pediu para voltar para o top 6, né, sobre a demanda. Tá. Então, o que acontece? Esse top 6, eu até separei um pouco mais de conteúdo realmente, Sandra, para falar sobre ele, porque ele é um tópico bem importante, tá? Vamos lá. Então, eu separei duas partes sobre o top 6. Me diz se tu tá aí ainda, ô Sandra. Eu coloquei assim, ó. O que é responder a demanda, né? Terá a resposta de aumento da densidade da matriz fibrosa, tá? Porque o que acontece? Nos tecidos biológicos, tá? Sempre que eu imponho uma carga, uma energia, uma tensão nesse tecido, tá? Eu vou criar um fluxo elétrico. E é como se esse fluxo elétrico, que a gente chama de piezoeletricidade, já ouviram falar disso? Esse fluxo elétrico é como se ele desse um sinal para o fibroblasto, assim, ó, eu preciso ficar mais forte aqui, o fibroblasto entende que ele precisa produzir mais colágeno. E aí o tecido vai ficar mais denso. Como assim mais denso? Sabe a sacolinha de plástico do supermercado? Tem uma densidade. A sacolinha do exame do paciente, né, tem outra densidade, é mais grosso. Então, muitas vezes, o que vai acontecer? Quando eu toco nesse paciente, eu vou sentir que o tecido ele tá mais duro, né? Eu vou tentar fazer a minha manobra de liberação miofascial e vai travar a minha manobra, eu não vou conseguir sair dali, eu vou ter que ficar mais tempo, tá? E outra coisa que acontece é que acontece uma alteração da viscosidade da substância fundamental amorfa, o que a gente chama de estado gel e sol. Já ouviram falar disso? Ela é uma substância coloidal e ela é influenciada pela aplicação de energia, gente. Energia? Calor e a nossa energia mecânica da manobra. Sabe a manteiga, por exemplo? Se eu coloco ela fora da geladeira, né, ela vai ficando mais molinha. Se eu bater ela, por exemplo, mexer, aplicar uma energia mecânica nela, ela também vai mudar a sua forma. A mesma coisa é possível fazer no tecido facial, tá? Com a minha manobra, por exemplo, ou em regiões que estão hipomóveis, e por isso o terapeuta do movimento é tão importante no trabalho com o tecido facial, né? No tecido, nas regiões que são hipomóveis, essa substância fundamental amorfa, ela fica mais solidificada, tá? E o que acontece quando ela fica mais solidificada? Eu tenho diminuição da oxigenação, eu tenho acúmulo de detritos celulares, eu tenho uma alteração da nutrição dos tecidos. Porque pensem que o tecido facial, ele está no meio extracelular de todas as células e muito transporte e remoção de detritos acontece também através dessa substância fundamental amorfa. Então, a saúde do sistema pode ficar alterado como um todo. Sandra, me diga se eu respondi a tua pergunta, a tua questão com o top 6, senão depois a gente volta para lá. Vamos ver. Qual aplicativo eu indico? Eu gosto do Muscle and Motion, tem uma versão em português também.
A melhor versão é a versão paga, tá, gente? Ele é um pouco mais caro que os outros, mas ele tem os trilhos anatômicos ali. Então é bem legal, tem videozinho, tem os trilhos anatômicos em movimento também aí para os terapeutas do movimento. Então eu super indico, apesar dele ser mais salgadinho, vale a pena, eu uso muito, tá? Como ajudo dentro desse conceito? Isso é uma pergunta muito legal. Érica Ribeiro aqui pergunta como eu ajudo dentro desses conceitos o paciente com hérnia de disco, tá? Eu sempre brinco, gente, a hérnia de disco ela não é uma entidade que baixa no corpo do paciente, tá? Por isso a avaliação é tão importante. Às vezes a gente fica preso naquele pontinho que dói do paciente ou no rótulo, né, que ele tem, o carimbo que tem lá, hérnia de disco, protusão discal, fibromialgia. E isso nos limita a olhar além. Por exemplo, o que na estrutura do corpo desse paciente está acontecendo que pode estar fragilizando essa região em que ele tem a hérnia de disco? Compreende, Érica? E muitas vezes não tem a ver com o segmento herniado, a alteração pode estar num local distante daquele ponto onde eu tenho a lesão, tá? E o sistema de tensegridade, o fato de nós sermos semelhantes, né, a esse sistema de tensegridade que a engenharia nos trouxe, nos diz que a tensão é distribuída através de todo o corpo. Por exemplo, se eu tiver um ponto preso, né, essa tensão é distribuída por todo o meu sistema e a ruptura desses elásticos, como eu mostrei nessa imagem aqui, vou voltar a ela, a ruptura, né, de um elástico pode acontecer num ponto distante de onde tudo começou. Não necessariamente, por exemplo, a pessoa teve um entorse no pé. Esse entorse no pé mudou a forma dela se mover, né? E ela, enfim, alterou todo o membro inferior dela, comprometeu a linha espiral e a pelve dela se inclinou para a direita, por exemplo. E por consequência, ela precisou desenvolver uma curva lá no lombar que fragilizou aquela região e pode ter contribuído para a hérnia. Entende? Então eu preciso olhar para tudo isso, ver o que está acontecendo aí e compreender que muitas vezes onde a gente acha que não é. Então a hérnia é a repercussão de alguma outra questão que já estava acontecendo na estrutura do corpo desse paciente, tá? Que fragilizou essa região. Muito bem, mais perguntas? Quando fala em aumentar a demanda, acontece tanto no preso curto como no preso longo, sim, porque quanto mais curto ficar, mais o par antagônico da linha vai precisar se alongar e mais ele vai sofrer mais depósito ali de colágeno, mais alteração da substância fundamental amorfa, mais, né, trigger points, acúmulo de detritos celulares e processos inflamatórios podem ocorrer. Tá ficando claro para vocês, gente, os tops aqui que a gente tá falando? O Muscle and Motion. Deixa eu escrever, ver se eu consigo escrever para vocês. Não consigo, gente, escrever aqui. Mas depois eu posso colocar lá no YouTube, na descrição do vídeo, eu coloco qual o aplicativo que eu uso, tá? No caso da fibromialgia, o que está acontecendo, pois fica dolorido todo o corpo? Vivi, eu tenho uma live lá no YouTube específica sobre a fibromialgia que tu pode olhar, tá? Tá bem sucinto, assim, eu fiz uma compilação de tudo que eu conheço sobre a fibro e tá lá. Dá uma olhada nessa live no canal do YouTube. Eu vou seguir nos top 10 aqui, a gente tá no top 7, né? Então, top 7, a manobra distribui os líquidos, as nossas manobras através da liberação miofascial melhoram a distribuição dos líquidos no nosso corpo. No livro do Myers tem o desenho de uma laranja, gente, e a gente pode fazer uma analogia desses nossos trilhos anatômicos, esses apanhados dos nossos músculos, como se eles fossem os gomos da laranja, né?
E esse tecido facial, ele tem a propriedade de organizar os nossos líquidos, porque senão pela força da gravidade, a tendência seria se acumular tudo nas nossas bases, né? Então o tecido facial, ele tem essa propriedade de distribuir os líquidos e através da minha manobra de liberação miofascial ou autoliberação miofascial com bolinha de tênis e com rolo, eu consigo levar, hidratar mais esse tecido, levando esses líquidos de regiões mais secas, de regiões mais hidratadas para regiões mais secas, tá? Então eu melhoro a hidratação desse tecido e aí eu consigo melhorar a qualidade da substância fundamental amorfa também, consigo melhorar a distribuição dos nutrientes, a oxigenação e a remoção de detritos celulares. Olha só que bacana, né? Então isso, se eu trabalho com liberação, autoliberação e com movimento, eu preciso saber também que eu estou contribuindo, né, para essa hidratação do sistema como um todo. E vamos para o nosso top 8, gente. A gente que é terapeuta manual, né, a gente fica muito preso ao efeito mecânico da nossa manobra. E aí veio o Schleip em 2003, né, que é um dos pesquisadores que eu acompanho bastante também, nos falar, nos mostrar, nos comprovar que a face ela é ricamente inervada, né? E ela é muito rica em mecanoceptores, olha só. Então, quando eu tô tocando no tecido facial, o meu efeito, ele não é apenas mecânico da manobra, né? Através do efeito piezoelétrico ou através da modificação da substância fundamental amorfa, né? Eu tenho um efeito também a nível sistêmico. Ou seja, eu posso tratar apenas uma parte do corpo do meu paciente e esse efeito vai ser sistêmico, porque eu vou estar atuando sobre os mecanoceptores, essencialmente os mecanoceptores de Ruffini e as terminações nervosas livres, e isso dá tema para mais uma live inteira, tá? E a gente até pode fazer isso, mas eu quero que vocês já pensem que a liberação miofascial, ela vai além de somente o seu efeito mecânico. Nós temos ali um efeito sistêmico também, tá? Ou seja, esses mecanoceptores têm uma ligação com o nosso sistema nervoso autônomo, essencialmente o sistema nervoso simpático, e quando eu aplico, e isso é uma coisa importante para o terapeuta manual e o do movimento que vai trabalhar com autoliberação também, tá? Quando eu aplico eu entro no corpo do paciente com a minha manobra de uma forma lenta e vou aprofundando e mantendo essa pressão suavemente, como se o corpo do paciente fosse uma areia movediça, tá? Eu consigo ativar os mecanoceptores de Ruffini. E os mecanoceptores de Ruffini diminuem o tônus simpático e eu tenho uma elevação do tônus parasimpático, tá? O que eu consigo com isso? Eu consigo diminuir a atividade mental, ajudar o meu paciente a diminuir a atividade mental, e quem não quer esse efeito hoje em dia? E o que acontece com isso também é um relaxamento muscular global, olha só que beleza! Né? Então eu estou tratando um pedaço, mas eu tenho um efeito sistêmico e eu tenho um efeito em outros níveis, né? Eu consigo diminuir a atividade mental a níveis muito parecidos com o que a gente consegue nos estados meditativos, né? Olha que pérola. Por isso que muitas vezes isso eu não entendia, tá, gente? Eu levei um tempo até ler. Esse estudo saiu em 2003, né? Eu me formei em 99. Por que o meu paciente às vezes levantava da maca, ele estava meio zonzo, sonolento, né? Então tem muito a ver com esse efeito sistêmico da manobra através do nosso toque, gerando uma repercussão nesses mecanoceptores. Bacana isso, né? Por isso que eu preciso conhecer o tecido, né? Se eu não sei tudo isso, né? Como é que eu vou saber que tipo de manobra aplicar no meu paciente? Né? Como é que eu vou estimular mais o mecanoceptor de Ruffini? Como é que eu vou estimular mais as terminações nervosas livres, que são outros mecanoceptores que tem nesse tecido?
E aí esse conhecimento que vai me dizer se a minha manobra ela vai ser superficial, se vai ser profunda, se vai ser rápida ou se vai ser lenta, né? Quando eu conheço esses conceitos, eu vou decidir que tipo de manobra que eu vou fazer, qual a velocidade, profundidade e tempo. Compreendem isso? Por isso que esse conhecimento ele é tão libertador. A Bá falou aqui, ó, com a bolinha fazemos tudo, consegue melhorar sim. Ah, a Cris perguntou se com a bolinha consegue melhorar a fasciite. Sim, mas sempre lembrando, ó, mesmo com relação à fasciite, onde você pensa que é, não é. Tá? Por isso precisa olhar o corpo do paciente como um todo e é muito comum pacientes que têm fasciite terem uma projeção do corpo para frente, porque a LSA tá presa curta e a LSP tá presa longa. E aí a gente fica lá solvando o pé, a panturrilha e a LSP, quando na verdade a gente precisaria soltar a LSA, tá, gente? Por isso que tem que saber isso. O Felipe perguntou aqui, através das notas miofaciais, conseguimos ter uma ideia dos pares antagônicos. Eu não entendi direito, Felipe, eu acho que o teu corretor de texto deu uma atrapalhadinha ali. Se tu puder repetir a pergunta para mim, eu te agradeço. Isso, o aplicativo é o Muscle Emotion. A Valve Mala aqui já colocou para nós, então ótimo, deem uma olhada lá. Muito bem, top 9, eu já falei um pouquinho sobre isso. O tempo de permanência em cada manobra, e isso serve para rolo também e bolinha, tá? Tem um estudo do Esteco, não me lembro de que ano é, tá, gente? Mas ele é recente. E eu vou falar brevemente sobre ele, tá? O Esteco ele vem estudando bastante isso e aí nesse estudo ele mostrou o seguinte, o que ele conseguiu ver ali, tá? Que a gente precisa impor ao tecido para a gente conseguir reduzir a dor e alterar a densidade desse tecido. A gente precisa colocar uma pressão média em torno de 7,5 kg, tá? E aí a gente consegue, nesse estudo ele mostrou que ele conseguiu reduzir a dor dos pacientes dele de 7,9 na escala de dor para 3. É uma resposta bem significativa, né? E o tempo que ele ficou em cada manobra. Isso é outra coisa importante, gente. Vou fazer liberação e esfregar só, né? Passar rápido, colocar muito óleo, por exemplo, não dá o tempo suficiente para efetivamente modificar esse tecido. Ele conseguiu ver que o tempo em média para reduzir a dor em 50% é em torno de 3,24 minutos. Quem fica todo esse tempo em uma região só, levanta a mão. Por isso, olha só como é importante a gente estudar, né? Então eu já sei que nesses locais em que eu tenho uma alteração da densidade e da viscosidade do tecido, eu preciso ficar mais tempo, a minha manobra precisa durar mais. Se eu vou liberar com bolinha de tênis, eu preciso ficar mais tempo ali. Se eu vou fazer com rolo, eu preciso ficar mais tempo ali, tá, gente? Isso é ouro, isso é muito importante, tá? Quando eu comecei a estudar isso, eu comecei a fazer minha manobra de uma forma mais lenta, tá? E não deslizar tanto, ficar bastante tempo ali naquele ponto, tá? Olha, tem muito pano para manga para a gente falar sobre o que realmente a gente consegue em termos de modificação e o que é que efetivamente a gente faz com a nossa manobra de liberação miofascial, tá? E isso é tema para uma outra live ainda, a gente vai poder falar sobre isso. Levanta a mão quem tem interesse em saber isso, para eu saber se vale a pena a gente fazer uma live sobre isso, tá, gente? Mas tem muito estudo saindo e é bem bacana da gente saber o que é então que eu tô fazendo, tá? Que não é só ficar desmanchando trigger point que a gente tá fazendo, não. É muito mais do que isso, tá? Sim, Jackson, eu disponibilizo esse estudo sim, tá? Eu vou colocar lá na descrição do vídeo no YouTube esses artigos para vocês poderem pesquisarem e ler, tá? Eu vou falar do top 10, depois o restinho do tempo a gente fala sobre outras coisas, tá?
sobre a face e as emoções. Isso é uma outra questão. Por que o meu paciente chora na maca às vezes? Já aconteceu com alguém de vocês aí que está presente do paciente chorar na maca? Levanta a mão aí para mim. Gente, essa semana eu li um artigo bárbaro, eu vou disponibilizar para vocês e eu tive um insight que eu quero compartilhar com vocês. Um insight não, né? Ele me trouxe mais luz sobre questionamentos que eu já tinha. Ele diz assim, ó, liberação de substância P pelas terminações nervosas livres disparadas pelo hipotálamo após um trauma emocional pode alterar a estrutura do colágeno para uma forma hexagonal específica, denominada cicatriz emocional. Eu não tinha muita clareza sobre como isso acontecia, mas olha só, dependendo da situação emocional então que eu tô passando, o meu hipotálamo, que a gente já sabe que produz uma substância para cada estado emocional específico, produz lá a substância P, que vai, né, se ligar lá na terminação nervosa livre, que a face está tomada por terminações nervosas livres e alterar a estrutura do colágeno. Olha só que louco, gerando uma cicatriz emocional. Então, quando eu tô tocando o corpo do paciente, eu tô tocando nessas cicatrizes emocionais, né? E liberação de sentimentos e emoções podem acontecer. Então, diante disso, agora vocês sabem o que vocês estão fazendo, tá? E aí tem a questão do fibroblasto também, tá no tecido facial, que é uma estrutura, né, uma combinação de fibroblasto com musculatura, um músculo liso, que responde à química do nosso sangue, né? E onde que tá a nossa química emocional? Ela tá no nosso sangue. Então a gente já sabe que tem uma estrutura lá na face que responde a essa química, né? Então situações de estresse, situações de pH mais ácido, por exemplo, que estados emocionais podem promover, como a ansiedade, em que eu tenho, né, uma respiração superficial e acelerada, podem estimular o miofibroblasto a se contrair e eu ter um corpo mais denso como um todo, ou algumas regiões do corpo mais densas em razão, né, a essa minha emoção. Então esses eram os top 10, vocês podem ver que eu acelerei aqui porque eu poderia falar muito sobre cada um deles, né? Mas eu já quis fazer essa entrega para vocês terem um roteiro, né, de um caminho assim para se guiarem, para desenvolverem os estudos de vocês e compreenderem que a fáscia, como eu venho dizendo, ela é muito mais do que aquele pedaço de carne que dói, ela vai muito além. Tá, gente? Não sei se eu consegui ser bem clara para vocês, se foi contribuição para a vida profissional disso, de vocês, isso tudo que eu falei. Então, me sinalizem com like, me sinalizem com coraçãozinho se vocês gostaram. Deixa eu ver as perguntas aqui. Deixa eu ver se eu consigo responder antes do Instagram me derrubar, né, gente? Através das rotas miofaciais conseguimos identificar os pares antagônicos, os bloqueios curtos e longos. O Felipe pergunta sim, né? As linhas elas correm em pares antagônicos e aí através do meu olhar para a estrutura do corpo, né, eu vou identificar qual estrutura está presa longa e qual está presa curta. Muito bem, então foi muito legal fazer essa live com vocês. Questões emocionais, a Lu perguntou aqui. Stanley Keleman, que é o autor que eu gosto, vou colocar lá na descrição do vídeo também. Né? O Stanley Keleman, ele desenha ali as alterações que podem acontecer no corpo de acordo com o que está acontecendo emocionalmente com o paciente. Né? Não quer dizer que sempre vai ser isso, mas ele dá um sinal, assim, de pelo menos geralmente quando o paciente se sente de tal forma, o corpo vai assumir tal posição, por exemplo, ele já dá um caminho. Então, logo em seguida eu vou subir ali para o YouTube para vocês poderem ver tudo isso, tá? E espero que vocês tenham gostado e que vocês aproveitem, né, e consigam ver o corpo humano de uma forma integral
assim como eu tenho começado, né, a ver, e como isso tem transformado a minha vida, também transforme a de vocês. Então, uma boa tarde para vocês e até a semana que vem, em que teremos mais lives. Vamos ver aí nos comentários de vocês o que vocês querem falar, que eu fale semana que vem, e aí a gente traça um novo mapa mental para a gente poder falar sobre. Deixem suas perguntinhas rapidinho que eu consigo ler depois e aí eu posso responder no direct para vocês, tá, gente? Então, até breve. Tchau, tchau. Boa tarde para vocês.